Para conhecermos alguém, é importante conhecermos os seus gostos. Qual é a sua cor preferida, o prato de que mais gosta, a cidade de sonho, o filme favorito. E há também um elemento na lista dos preferidos que pode revelar muito sobre a pessoa: as flores. A flor preferida da nossa convidada é o girassol, porque se vira para o sol para conseguir viver e porque, quando não há sol, se vira para outros girassóis para trocar energia. Será uma interpretação dela própria? O que nos diz uma mulher que na adolescência passou pela fase hippie, pela fase gótica, reggae e em adulta continua a adorar a sensação de transformação. O que nos revela a essência de uma artista que estudou mundos tão diferentes como o jazz, o canto lírico e o soul e que está sempre à procura de mais um bocadinho de tudo. Que gosta da vivacidade de David Bowie e da profundidade de António Variações. Hoje temos connosco a artista, a mãe, a viajante, a mulher sempre em descoberta, Marisa Liz. Bem-vinda. Ó dona da casa. Fogo, sabes muitas coisas. Sei. E muitas mais que não sei, mas que vou ficar a saber hoje, eu e as pessoas que estão aqui connosco. António Variações é uma das tuas referências. Quando lançaste a solo, uma das primeiras canções que cantaste foi precisamente A Guerra Nuclear, que é um inédito de Variações. E eu... enfim, sou muito fã também de Variações, mas tentei também ir estudar um bocadinho mais e ouvir um bocadinho mais para esta entrevista e fui à canção muito conhecida que se chama Estou Além, em que ele diz: tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar, vontade de partir para outro lugar, vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, porque até aqui eu só estou bem onde não estou. Isto és tu? Foste também? ao ponto certo. Eu, quando era miúda, antes de mais, obrigada pelo convite e por poder estar aqui. Quando era adolescente e tive as primeiras bandas, a malta costumava dizer que esta era a minha canção. Boa. Porque já na adolescência eu tinha esta inquietação do mal cheguei, já estou pronta para me ir embora para outro sítio. Mas eu não queria viver mais ou era o nada te servia? Não, era uma inquietação que eu depois, mais tarde, percebi que também tinha a ver com o meu transtorno e com um transtorno mental, não é? Que não me ajudava a ter essa calma. Mas essa canção foi assim uma bíblia para mim. E cheguei a cantar essa canção e a editar essa canção com a Dona Maria. Tenho uma versão. Foi a tua banda Aliás, antes dos Amor Eletro? Foi a banda antes dos Amor Eletro. Eu acho que foi a primeira canção que eu canto do António Variações. Porque depois cantei várias em bares e o Variações fez e fará sempre parte da minha vida e da minha música. É incrível que esta música já é de 83 e continua muito atual. Já fomos a essa parte do transtorno, mas antes de irmos aí, eu queria te perguntar quais é que são as vantagens de ter esta ânsia de viver e de nunca se estar bem onde se está? Porque nós sabemos as dificuldades, não é? Que isso traz. Mas quais é que são as coisas boas desta ansiedade de continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, sempre com vontade de partir? Eu acho que as coisas boas é a curiosidade. E é o apesar de ter medo, eu vou à mesma. Porque é uma necessidade que eu tenho de viver, de experimentar, de ver tudo o que há de bonito. Eu olho para as coisas e a maior parte das vezes eu vejo coisas bonitas. Mesmo quando está o caos montado, eu consigo ver alguma coisa bonita. Houve uma fase que foi mais difícil, que é quando a malta tenta que tu sejas mesmo adulta, e eu ando a fugir disso a minha vida toda. Quando e eu é não que isso quero foi? ser adulta. Essa fase, quando é que essa fase Foi há começou? uns anos atrás, quando eu comecei a perceber-me que realmente a malta crescia, não é? No geral. Depois dos filhos, antes dos filhos, ou os Depois filhos dos não foram? filhos. Depois dos filhos. Depois dos filhos. Depois um bom bocado depois. Quando quiseste ir a solo? É isso? Não. Não. Houve ali algum momento de Não, viragem foi, ou não houve nenhum foi momento um de viragem? viragem foi do mundo em si. Porque lá está, eu vejo girassóis em todo lado e unicórnios e de repente o meu coração começou a ficar mais escuro com tudo o que se passa no mundo e eu sem perceber como é que não estamos a evoluir para um caminho diferente. E então bateu-me assim forte uma cor diferente. Então foi o exterior que te Foi o exterior que fez perder alguma ingenuidade? Sim, que me fez perder aqui alguma magia daquilo que era estar neste mundo. E entretanto ganhei outra vez, porque estava a ficar preocupada. Nem me estava a conhecer. Eu como é assim, que ai isso- Marisa, o que é que está a acontecer contigo? Não, porque eu comecei, em vez de começar a ver coisas bonitas em todo lado, comecei a ver o que era mau. Mas era o quê? Era a guerra na Ucrânia, por A exemplo? guerra da Ucrânia, a guerra do Sudão, a guerra de Gaza, o nosso país.
Mas o que é que O vias? não haver direitos iguais, o racismo, a xenofobia, todas estas coisas, e depois todas as canções que eu tinha, que eu fui fazendo, e que me apercebia que elas não passavam na rádio, quando tinham mensagens que eu achava que eram pertinentes, às vezes nem só comigo e com outros artistas, mas quando me apercebo que às vezes o mundo não escolhe lados, porque há coisas maiores que se levantam entre. Estou a ser o máximo sincera Sim, possível. claro, é isso que queremos aqui. E perceber que muita gente não queria saber disso. Que muita gente me dizia: Marisa, eu sei que essas coisas estão a acontecer, mas eu não posso fazer nada. Mas que E pessoas tenho que eram seguir a minha vida. essas? Pessoas Ou seja, que eu conheço, que responsabilidade é que tinham, digamos assim, essa é a minha pergunta. todos nós temos responsabilidade. Mas, ou seja, eram pessoas que, por exemplo, que tinham a capacidade de pôr a tua música num determinado lugar e que optavam por não fazer porque achavam que. Não, estou a falar tanto de pessoas. Estou a falar como é que eu te explico isto? Se eu lançar um tema pop, provavelmente o sítio onde vai chegar é mais longe, é a mais pessoas. Mas estamos num momento crítico da humanidade. Crítico. Onde nós temos que pensar bem o que é que nós queremos fazer daqui para a frente e como é que queremos fazer isso. E se queremos fazer isso chateados todos uns com os outros ou se queremos fazer isso em união. E para isso às vezes é preciso tomares uma posição. Tu não podes ficar nem sempre no meio termo. Às vezes tens mesmo de tomar uma posição sobre as coisas que tu acreditas. Ou ignorar ou tentar não pensar naquilo. Não, tomar uma decisão é qual é que vai ser o meu comportamento em relação àquilo que está a acontecer. O que é que eu faço? O não fazer nada também é tomar uma decisão? O fingir que eu não vejo, o fingir que eu não sinto. O que é que isto está a dizer de mim e da minha saúde mental e emocional? Porque é isto que está em causa. E então aquilo que eu estava a tentar explicar é quando, e nós precisamos, o ser humano precisa de alegria. Precisa de música, precisa de arte, precisa de viver coisas boas. Mas às vezes também precisamos de falar das coisas que são menos boas e pô-las em cima da mesa. E aquilo que eu estava a tentar explicar é que é mais difícil quando tu falas de certos problemas em música, que as pessoas a queiram ouvir e que o meio a queira passar. Porque traz mais um problema para cima da mesa para tu pensares, percebes? Isso acontece porquê? Porque a minha vida já é complicada o suficiente, já tenho Talvez. os meus problemas para resolver e Talvez. por isso. Ou porque as pessoas Acho que acham que estamos não têm. cansados todos. Ou porque acham que não têm capacidade de fazer alguma coisa, porque é tudo. Ou é longe. Mas bora falar ou... dessa capacidade e bora falar do que é que se pode fazer, porque há muita coisa que se pode fazer. E eu acho que aquilo que eu tenho ouvido muito é tudo o que não dá para fazer, ou deixar na mão de quem supostamente pode. E isso dá-nos a nós um descanso de que eu, se pudesse fazer alguma coisa, até fazia. Ou não é responsabilidade minha tomar conta desta situação ao fazer alguma coisa. Mas há pequenas coisas que tu podes fazer, mesmo que não tenhas dinheiro para mandar. Há pessoas que estão neste momento no Sudão e em Gaza com quem tu podes falar, por exemplo, na net. E só uma palavra amiga para essas pessoas. Que é que Só o tentas fazer? dizer, estou aqui. O que é que Estou tu, aqui no para teu te dia a ouvir. dia, além da música, que tentas fazer, mas que nem sempre lá está, é possível, o que é que tu tentas fazer? Não quero que sigam o meu exemplo porque eu qualquer dia não tenho vida. Eu falo com muita gente em contextos de guerra, Mas como é que as contactaste? porque como eu posto muitas coisas sobre isto, Sim, nas redes sociais. as próprias pessoas. Não, eu não tago a pessoa, estou a dizer, há coisas que eu reposto, eu não sei como é que isso acontece. E há pessoas que Contactam-te vêm nas e redes sociais. contactam-me, pessoas que estão neste momento em Gaza, tanto mulheres como homens, tudo, donos de família. E falas tudo com as pessoas, crianças. é isso? Falo, sim. E o que é que te dizem? Ou de que é que falam? Como é que é? A conversa não é ótima, né? A conversa é um pânico total, a conversa é, independentemente de não poderem fazer mais nada, por favor, vai postando as coisas que postas. Obrigada por postares isto. Porque isto cria nas pessoas que lá estão, e deixa-me triste dizer isto, mas uma falsa esperança de que eles não estão sozinhos. Não é que no mundo inteiro, e obviamente eu não sou a única pessoa, há muita gente a fazer isto. Há muita gente, nem que seja, que está lá só para ouvir. Só para ouvires uma mãe a dizer-te: eu já perdi 3 filhos e tenho 2 e não tenho nada para lhes dar. E a questão é, tu até podes mandar dinheiro à AN, tu podes ajudar os Médicos Sem Fronteiras, podes ajudar a Amnistia, podes ajudar a Unicef, que já ajudámos tanta gente, e eu trabalho com a Unicef desde a última campanha.
Hoje em dia em Gaza a situação é pior ainda, porque por mais que tu mandes dinheiro, o dinheiro não chega lá. Ahm, Portanto, e eu acho que foi por causa de todas estas coisas que houve uma parte de mim nos últimos anos que os meus girassóis estavam a ficar fraquinhos. Então esse trabalho, não é trabalho, essas tuas ações já acontecem há algum tempo. Há muito tempo, sim. Desde que eu tenho redes, eu comecei a ter redes na pandemia. Sempre tentei ser informada em relação à política, em relação ao que se passa no mundo. Naquela ao que se altura passa no era o nosso quê? país. Era o Sudão ou era. Ou seja, o que é que na altura te indignava mais e com quem Na é que conseguiste pandemia já estabelecer não me lembraram contacto? várias coisas, porque infelizmente o mundo está constantemente neste tipo de crises, pois há umas que são mais faladas do que outras, dependendo dos povos, Há fluxos mediáticos, não não é? é? E dependendo Exato. dos povos que estão em questão e da cor dos mesmos também ajuda. Ahm, Continua a ser uma infelicidade. Mais uma coisa para cima da mesa que me tirou um bocadinho os girassóis. Naquela altura era o quê? O que te tirava os girassóis. Não me lembro. Sim, mas a minha questão aqui agora é: o que te tirava os girassóis era a tua. Apesar de estás a fazer alguma Não coisa. começou na pandemia, foi um bocado depois. Eu na Sim, pandemia começo a que- ter redes, depois começo-me a perceber de algumas coisas, depois tento fazer coisas para ajudar. Era uma sensação de impotência. Era isso que te roubava os girassóis e que te punha mais na sombra? Ou era o. Era uma sensação de eu não perceber, não era só de impotência, era de incompreensão. Incompreensão profunda. Profunda. Porque Como não se está a fazer mais coisas sobre isto? não é isto? só sobre isto, é porque é que não estamos a fazer mais coisas por nós, todos. Como é que em 2025 tu ainda tens as disciplinas que tens na escola? Como é que não tens disciplinas que falam, como é que tu não começas a falar sobre as tuas emoções desde pequenino? Nós não sabemos lidar com os nossos erros. Não sabemos lidar com as nossas características todos nós. E então há máscaras por todo lado. As pessoas fingem serem coisas que era uma coisa que, por causa do meu transtorno, era muito difícil para mim às vezes perceber que me dizem uma coisa e isso significa outra. Sempre foi muito difícil. Como assim? Eu tenho, portanto, eu tenho um diagnóstico. Foste diagnosticado aos 34, Aos 35 anos. 34 anos, 35 com PHDA. Isso está diagnosticado. Que é hiperatividade e déficit atenção. de atenção, sim. Mas com alguns médicos a acharem que eu estou aqui dentro de outro espectro também, que ainda não está confirmado, porque tenho que ir fazer o resto dos testes. Como é que são Por os causa testes? do PHDA, eu esqueço. E então ando sempre nisto, estás a Como é que perceber? são os testes? Conta-nos lá. Não sei, os testes, quais? De PHDA? Sim. São vários formulários que tu tens que responder. Vários. São vários. De várias. Não só mensais, como do dia de hoje, como. Epá, são perguntas que nunca mais acabam. E que tu tens que ser sincera tu na tua aguentas, resposta exato. para ver se tu aguentas até ao final. Se ficas com atenção até ao final, se não ficares. Provavelmente já não, acho que não. Mas tens não só esses testes todos escritos, como tens depois uma avaliação das pessoas competentes para o fazerem. E eu, como entrei em negação algumas vezes, fui a vários. Todos me disseram que o primeiro resultado estava certo. E porquê a negação? Porque te custava aceitar que tinhas um transtorno de saúde mental? Não, porque havia outras coisas de mim que não explicavam, que não era só isto que explicava. E então não foi uma negação, foi um misto. Foi, eu quero ter mesmo a certeza. Ok, dizem-te assim, tu tens um transtorno, ok, fixe, isso explica muita coisa. Mas eu preciso ter mesmo a certeza disto. Que é para de repente não me virem dizer, afinal não, é só mesmo tu que és maluca. Sabes, eu queria ter mesmo Sim. a certeza que havia coisas que eu fazia ou que dizia Tinha uma razão. que tinham uma razão médica. médica, que era o meu cérebro que funcionava dessa forma. Porque havia muita coisa que eu tentava fazer diferente e não conseguia. Como, por exemplo, está quieta nesta entrevista e é completamente impossível. Mas tu há bocado E já dizias aceitei. há bocado dizias que ouvias uma coisa, mas queria dizer outra coisa. O que é que querias dizer com Isto isso? tem a ver com no mundo e a forma como as pessoas se comportam no mundo e umas com as outras. E uma das coisas que me deixou, lá está, num sítio de incompreensão muito grande, era às vezes as pessoas não dizerem aquilo que acham, ou a verdade, quando tu perguntas. Eu tenho alguma dificuldade em perceber às vezes as expressões das pessoas. Faciais. Sim. E então, como eu sou, por isso é que eu olho muito nos olhos, por isso é que eu gosto muito de estar pessoalmente, porque é mais fácil para mim perceber que aquilo que me estão a dizer está de acordo com a expressão que a pessoa está a fazer. Não quer dizer que eu não perceba, que eu não tenho essa. E sou muito boa a perceber, acho eu, energias.
em sentimentos, estás a perceber? Imagina, eu posso não te conhecer de lado nenhum, mas eu tenho uma capacidade, acho eu, de sentir que tu se calhar não estás num dia fixe. E estou ou não, num dia fixe? Eu parece-me que tu estás. Estou. Eu parece-me que tu estás num dia bom. Estou. Ou pelo menos não estás com nada de horrível a acontecer aí, porque nos teus olhos é aquilo que eu capto. Sim. Isto não tem nada a ver com cenas. Sim, Tá mas bem? mas É é uma energia, interpretação que tu pronto. fazes, sim. Mas que a mim é mais difícil às vezes perceber determinadas expressões, apesar de eu fazer muitas, e que também não me apercebia disso. Durante anos dizia muitas vezes: Marisa, cuidado com a cara que estás a fazer. Porque às não vezes a era- cara que eu estava a Em fazer. termos a sociais pessoa não que era estava a falar, aceitável, não era adequada. imagina, eu estava assim. Mas não, eu estava a adorar aquilo que estava a acontecer, mas na minha cara, há alguma coisa que se estava a passar no meu cérebro que estava a fazer matemática qualquer e então a minha cara fez isto. Mas isto não quer dizer, não estou a perceber o que é que está a Isto é um acontecer. olhar cerrado, para quem não nos está a ver. É Ok, assim um porque olhar. isto não é filmado. É filmado também, É, mas lá, há quem sim. ouça em podcast Claro, ou estupidez. em direto Pois. na Antena 3. Eu estava a cerrar os olhos e Só a para fazer uma explicar. cara que eu não sei qual é. Olha, mas em criança, muitas vezes tu foste repreendida por coisas que hoje já sabes que tens um diagnóstico que é o PHDA, sobre a tua concentração, sobre a tua falta de atenção. Como é que é para uma criança ver a sua identidade e a sua essência ser constantemente castrada, no fundo, não é? Para seres de outra forma Mas que não. fomos todos, não fui só eu. Sim, mas eu quero Fomos saber a todos. tua opinião. A minha opinião Sobre a tua foi um experiência. bocadinho mais porque O que é que te diziam quando eras criança? Na escola era mais difícil, porque eu tinha que estar quieta e tinha que estar calada e tinha que estar interessada em coisas que não me interessavam minimamente e que depois tem esta coisa que é, pois, mas toda a gente vai. E estas coisas também não interessam aos teus colegas. Só que eu não tinha a capacidade de me focar Porque é que eu tenho que ir? Se eu em não quero coisas ir? que não me interessavam. Eu depois era muito boa aluna a outras disciplinas ou a outras matérias, porque às vezes não tinha a ver com a disciplina, tinha a ver com a matéria em si. Por exemplo, eu sempre gostei muito de história, mas houve partes de história que o meu cérebro fez shutdown, total. E não era que eu não tivesse, não é uma questão de vontade. Não é, Marisa? Tu não estás a esforçar-te. E eu punha no meu cérebro para dentro de mim. Ouve o que a professora está a dizer. Pá, isto acontece-me ainda hoje. Em N de coisas. Ouve, olha, e então eu tinha métodos, que é primeiro olho. E então eu ficava a olhar e depois pensava com muita força. E nisto, tudo o que ela estava a dizer começavam a ser palavras soltas, letras completamente soltas, até que chegava ao ponto onde eu ouvia um piu-piu. E olhava pela janela ou pensava, lembro-me que uma vez fiz toda uma composição, porque não ouvi nada do que estava na aula, mas com o esforço de estar a ouvir, e no final a professora pediu para fazermos uma composição sobre a aula. E eu fiz uma competição sobre o facto dos tijolos serem cor de laranja. Porque foi aquilo que eu estive a pensar a hora inteira. Foi porque é que eles eram cor de laranja. E eu não sabia. E depois fui pesquisar. Na altura já não lembro porque é que são cor de laranja, por causa do pó com que são feitos. E é este tipo de coisas que era muito complicado na sala de aula, mas que eu não era aquelas crianças que fazia com que a sala de aula ficasse no caos. Eu é que ia para um planeta que eu agora costumo dizer que é o meu planeta 22. E aí ouvias o quê? Era a professora a dizer Marisa, atenção, era a mãe a dizer quarta depois. vez ou à Havia quinta. recados para casa depois ou não? Vários. Tive vários. Não era sobre recados. mau aproveitamento, era sobre falta Não de era atenção ou mau comportamento nesse sentido, Sim, não é? não era má educação, não era Sim. porque eu respondia. Ou porque Era... tinhas más notas, era porque. Não, tinha más notas. Por causa Claro da- que tinha más por causa notas. disso. Eu fui péssima aluna. E para mim era horrível. Eu pensava, eu durante anos achava que era burra. Eu no início da primária e da secundária foram momentos horríveis para mim na escola. Além de eu estar a lidar com a morte do meu pai, que ele morreu quando eu tinha 8 anos, portanto, tudo isso já era um peso tremendo. Eu não conseguia perceber uma data de expressões das pessoas. Eu não conseguia estar focada nas aulas. Eu achar que a maior parte daquelas coisas não me interessavam. E quando eu tentava, o meu cérebro não focava naquilo. Então, aquilo que tu ouves em criança é: tu não aprendes porque não queres. E eu dizia: não, mas eu quero. Eu simplesmente não consigo. Então, se tu não consegues, é porque és burra. Nunca ninguém me disse isto. Sim, mas havia essa assunção, sim. Diziam-me, se calhar, alguns colegas, porque viam-me completamente out. Até que eu comecei a perceber que havia algumas disciplinas que eu não só não era burra, como era acima da média. E que me davam onde acima da média, no caso do hiperfoco. Que era, se eu gostasse de uma disciplina à história, eu não só sabia aquilo que estava a dar na aula, como eu ia pesquisar ainda mais nas enciclopédias e mais não sei o quê.
E o que me aconteceu com a música, que foi um foco desmedido desde criança, que era onde eu me identificava. Era ouvir discos consecutivamente sem voz, discos instrumentais, onde eu fazia músicas por cima, porque eu escolhi começar a ouvir discos instrumentais porque eu queria ouvir o baixo, a bateria, a guitarra. É este hiperfoco meio doido que acontece. E que depois, se me perguntasse uma coisa simples. Mas também eu não naquela sabia. altura ninguém falava em PHDA, não é? Hoje em dia fala-se muito, mas naquela altura ninguém falava, certo? Não, À naquela tua altura diziam só que tu eras distraída, etc. Porquê que exaustinada. decidiste, depois dos 30 anos... Acho que nada disto existe. Sim, É, acho que sim. é. Porquê que decidiste, depois dos 30 anos, ir à procura de um diagnóstico ou de saber o que é que se passava Estava contigo? tudo a ficar maluco comigo, não é? Tudo quem? Eu não me calo. A minha família, os meus amigos, Mas o que é que diziam? Ou quando é que porque se eu tenho manifestavam? muita energia, eu não conseguia estar quieta, eu tenho dificuldade em dormir, estou sempre a interromper as pessoas, tinha particularidades em reações de certas coisas que nem sempre eram fáceis, e eu mesma, eu chegou ali uma altura que eu pensei assim, eu tenho que ter alguma coisa, porque eu faço um esforço tão grande para fazer coisas simples, como toda a gente faz, e tenho essa incapacidade. É uma incapacidade. E que eu comecei a ver como uma incapacidade. Quando eu fui fazer os testes, e eu fiquei realmente chocada de me dizerem que eu tinha PHDA, os meus amigos e a minha família foi óbvio para eles que eu tinha alguma coisa deste tipo. E quando eu tive esse relatório, foi muito bom, porque em vez de Foi um ver só o alívio. lado mau, vi também todo o outro lado dos superpoderes que isto traz, Que são? que eu inventei. Mas que existem. O que interessa é que Existem para mim. funcionam para ti. Epá, eu tenho muita facilidade em arranjar soluções para as coisas. Ou seja, Aos problemas. achas que és mais criativa também por causa desta questão? Sim, tenho muito. Como Estás sempre a são viajar no muitas teu coisas, cérebro. e são muitas informações ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa que imagina, tínhamos um plano. O plano foi para a água abaixo. Eu sou muito rápida, emocionalmente e racionalmente, a dizer, ok, não dá, bora fazer assim. O PHDA prejudicou-te em algumas fases da vida, por exemplo, numa relação amorosa ou etc. Esta pergunta não estava Todas. planeada, mas agora lembrei-me. Todas, aliás, as relações, sejam elas amorosas ou não, já não são fáceis porque nós não temos ajuda desde pequenos na escola a lidar com as nossas emoções, com as emoções dos outros. Portanto, tu tens de confiar na sorte que eu tive, que tens em casa uma mãe, ou uma avó, ou um cuidador que consegue ter estas conversas contigo e que te consegue ajudar a fazer esse processo todo Estiveste numa emocional. escola onde isso foi falado e que estiveste com outros adultos em que isso foi falado, portanto tens que confiar. Aonde? Qual escola? Não, ou seja, quando conheces alguém tens que confiar que essa pessoa tem toda uma bagagem que vem da família, da escola, Certo, dos portanto, amigos. qualquer relação Portanto, que tu que vem tenhas, preparada para estar no seu melhor para ti, não é? para mim ou para qualquer pessoa, né? Sim. Nós já não somos preparados para isto. Desde crianças. Aliás, desde crianças que te andam a dizer, eu por acaso tenho PHDA, mas a ti provavelmente disseram-te outras coisas, não faças não sei o quê. Não podes ser assim. Olha, estás aqui aos saltos que aqui não... Nós começamos a condicionar tudo pela boa educação, que eu acho ótimo, mas que há coisas que a boa educação nos tira da nossa essência. Porque há a boa educação que é uma coisa para umas pessoas e que é outra para outras. Como, por exemplo, cheirar a comida. Cheirar a comida é visto como má educação. Eu acho péssimo. Os Porque chefes não... costumam cheirar a comida. Eu os chefes cheiro a de comida cozinha. em todo lado. Aliás, primeiro cheiram, Aliás, agarram eu no tenho- prato, cheiram e depois a seguir provam. Mas é má educação. Pelo menos foi isso que... nunca te passaram isso? Sim, sim, sim. Ou pôres a faca na boca? Ah, sim, isso sim. Pronto, mas tu dizes, ai, isso é uma coisa Isso sim que me horrível. passaram, não quer dizer que Malta, seja horrível. horrível é bateres nas pessoas. Horrível é seres uma pessoa horrível para outra pessoa. Epá, cheirar a comida, não é? E aquilo que eu estou a dizer é que o foco de educação e alguns focos da escola, e esta conversa dava para tanto e eu depois começo-me a trocar e depois sai só uma frase que parece que é a única coisa que se deve ouvir na escola. Já me estou a trocar. Isto é por causa da merda. Ai, desculpa, pões um pi no transtorno, desculpem. Marisa, foco, como é que o PHDA Vai, ajuda-me te a prejudicou focar. em relações amorosas? É isso que eu quero saber. Prejudicou, sei Como? lá, prejudicou por esta... Porque a outra esta pessoa energia não toda. compreendia essa tua... Não, isso não vou por aí. Isso não vou por aí. Isso estou a falar do meu ex-marido e do pai dos meus filhos. Eu Tivemos... Nunca pessoalizei, mas sim, mas Não, tiveste 20 anos com ele, mas portanto... tive 20 anos com ele, sim. portanto é fácil saber Sim, quem seria? quem seria. Não,
Não foi fácil para ele lidar com o meu PHDA e durante muitos anos o Tiago não sabia, como também não foi Também não fácil. sabias durante muitos E eu anos. também não sabia, como também não foi fácil para mim lidar com outras coisas dele ou de qualquer outra pessoa. Ahm, Toda a gente tem as suas particularidades. Na verdade durou 20 anos porque tentámos compreender-nos um ao outro. Portanto, foi uma coisa boa. Aquilo que não resultou, eu não sei se tem a ver com o meu transtorno ou se tem por isso simplesmente a ver com o facto das coisas já não terem feito sentido. Foi um novo caminho, é tudo porque é normal, tu, durante 20 anos, teres uma pessoa ao teu lado que te apoia nas decisões todas e tu é ela, portanto, há ali uma espécie de uma equipa a funcionar que depois há muitas decisões que passam só por ti. E no caso do Tiago, igual. Portanto, é uma adaptação. O ficar solteira, como é uma adaptação, de repente teres uma relação outra vez. É sempre uma adaptação. Descobriste coisas novas sobre ti nessa fase? Epá, descubro coisas novas sobre mim todos os dias. Eu descubro coisas novas sobre mim, não era só porque eu era solteira, era porque eu tinha outra idade, porque eu tinha outra vida, porque isso levou-me a descobrir coisas novas, porque a partir do momento em que tu és posto num contexto diferente, tu tens de perceber como é que tu vais lidar nesse contexto. E então logo aí descobres coisas novas. Aliás, se nós estivermos sempre no mesmo patamar, é muito difícil essa evolução e essa descoberta. Eu não sou daquelas pessoas que acho que foi uma relação de 20 anos que correu mal porque não continuou. Eu acho que correu muito bem. Todas as relações que eu tive correram muito bem. Porque foram aquelas que eu queria no momento e que me fizeram muito feliz e que quando acabaram começou outra relação. Seja comigo mesma, seja com outra pessoa. Uma das relações mais importantes é mesmo contigo mesma e tu praticas essa relação no teu dia a dia, mas também quando vais viajar sozinha. Sim. A Marisa fez uma cara do género, mais ou menos. Sim, às vezes pratico mais, outras vezes esqueço-me um bocado de sequer que existe, mas sim. Gostas muito de viajar sozinha, certo? Já fizeste Gosto. algumas viagens. Uma das mais importantes foi quando foste ao Butão, que é o chamado Reino da Felicidade. É um país no sul da Ásia que fica entre a China e a Índia. Esta viagem marcou-te muito, certo? Certo. Pergunto-te porquê. Porquê é que foi tão relevante ires a este país especificamente e o que é que lá descobriste sobre ti também? Epá, todas as viagens sozinha foram importantes. Onde é que foste mais sozinha? Espera. Fui para a Dinamarca, fui para o Rio de Janeiro, fui para a Indonésia. Mas, por exemplo, no Rio conhecias pessoas lá, não é? Fui quando tinha 20 anos, conheci uma pessoa, mas depois fiquei lá uma data de dias sozinha. Ok. Portanto, receberam-me lá, mas depois eu fiquei meio. Viva a vida e Out. descobre. E safa-te, no Rio de Janeiro. Indonésia, pronto. Se Mais. lembrares mais, já me dizes. Pronto. O Butão, o reino Nem da... sempre fora de Portugal, outras vezes vou para as ilhas, outras vezes em zonas de Portugal que eu gosto também de ir sozinha. E também faço muitas viagens com os meus filhos, felizmente, e tenho muita sorte em poder fazê-lo. E às vezes individualmente com um e com outro, porque eles querem coisas diferentes e gostam de coisas diferentes. E não tem que ser sempre para o outro lado do mundo. Às vezes é mesmo só aqui ao lado. Por exemplo, o meu filho adora ir ao Porto, como é do Futebol Clube do Porto, o que ele quer mais é ir para o Estádio do Dragão. É assim, o melhor presente que eu lhe posso dar é ir ao Porto. O que é que tu tinhas O Butão. perguntado? O Butão. Epá, o Butão foi um. Porque o Butão, primeiro, tu descobriste antes, pesquisaste antes e Sim. alguém te recomendou? Não, fui eu, do que eu me lembro, fui eu que pesquisei, porque eu pesquisava muita coisa de países diferentes. Eu gosto de coisas particulares. Quem também foi ao Butão foi a Silvia Alberto, ela também nos contou isso aqui. Foi? Foi. Pô, temos que falar as duas. Tem. Eu e a Silvia, que não conheço mais ninguém, que possa ter esta conversa. E o Butão já era por causa de uma imagem que eu vi do Ninho do Tigre, que eu não sei sequer se foi numa revista, e aquela imagem ficou presa na minha cabeça e eu fui à procura do que era o Butão. E depois descobri que era um país que queria ser o país mais feliz do mundo. E isto foi depois, eu começo a pensar nisto depois da morte do Rex, do baixista da Amor Eletro, meu amigo, e depois da separação minha e do Tiago. Portanto, não via nenhum sítio mais fixe no mundo do que um que diz que querem Quer ser ser o mais- país mais feliz. E eu disse, se calhar é para aqui que eu devia ir. Exato. Tentar tudo, não é? Vamos tentar tudo, Vamos portanto. tentar tudo. E então foi uma viagem alucinante por vários motivos. Foi a viagem mais cara que eu fiz. Foi a viagem que eu pus em causa. Se eu depois desta viagem ficasse sem dinheiro e se não tivesse trabalho, o que é que ia acontecer? Foi. Mas foi um medo real ou foi medo real? Não foi o medo. Eu sou mãe
inconsciente nessa cena. Porque eu acho sempre, Em relação ao dinheiro? em relação ao dinheiro, em relação ao dinheiro, em relação a uma data de coisas, eu acho sempre que a gente vai dar a volta. E A a gente dá a questão é que volta. dás sempre a volta e, portanto, isso Não vai sei se é porque confirmando eu a vim de tua um tese. bairro e sabes, e No tenho. bairro de onde? Eu vim Por acaso da. eu procurei isso e encontrei muito pouca informação É porque eu ando a sobre esconder, isso. ando a esconder. Pois, Estou a brincar, não é de nada, ninguém nunca me te perguntou. pergunta, exato. Eu vim do bairro da Serra da Luz, que chamava-se Bairro de Ormeira, que é entre Odivelas e Pontinha, Ok. que é mesmo numa serra. E que na altura não era assim. Depois começou a ser. Era fixe, depois começou a ser mais difícil. E depois demorei muitos anos no Cacém, onde também tive que me desenrascar bastante, porque na altura onde eu era adolescente no Cacém, o Cacém estava extremamente perigoso. Ahm, Então foste sempre encontrando soluções e isso hoje em E dia então faz-te tomar faz-me decisões no sim, momento. sim. Às vezes sou um bocadinho impulsiva, sim. Mas em quê? Ma- Em ma- viagens ou em coisas que tu queres comprar para ti? eu sou impulsiva no momento em que decido que eu vou fazer. Não quer dizer que eu faça no dia a seguir. Mas eu sou impulsiva no momento em que eu vou para o botão. E de repente lá, hã? O que é o botão? Havia malta que nem sabia o que era o botão. Eu vou para o botão, mas quando? Não sei, mas vou. E vai ser. É próximo. É nesta Isso é impulsividade. desconcertante para as pessoas, não é? Pois, deve ser. Não sei. Mas deve ser. E depois lá A minha estiveste mãe lá... panicou um bocado, Claro, né? óbvio. Estiveste lá quanto tempo? Mais ou menos? 12 dias para aí, entre Índia e Botão, foi tudo à volta de 12, 13 dias, acho eu. Uma viagem que te mudou ou que te fez só descobrir coisas sobre ti, processar as perdas, as duas perdas? Não deu para processar, deu para iniciar o processo. Mudou-me tremendamente porque conheci pessoas. As pessoas é que mudam, é que também te ajudam a mudar. São as pessoas que tu encontras. Não foi o sítio em si. Apesar do sítio ter uma energia inacreditável e as vistas do Botão e toda a energia que se sentia lá é realmente diferente, mas foram as pessoas que eu conheci lá que mudaram a minha vida e as respostas que elas me davam. Ahm, e no Botão também acreditam em girassóis e em unicórnios. Não nesta forma como eu te estou a dizer, mas veem os relacionamentos de outra maneira. Por exemplo, tu no Botão não há o mesmo julgamento que há aqui Em relação a de quê? todo, em relação a tudo. Porquê? Mas relações, como assim? O que tipo Relações de é assim, dinâmicas? imagina, podes casar 3 vezes na tua vida e podes casar com um homem ou com uma mulher, com quem tu quiseres. E podes casar, imagina, podes casar 3 vezes, oficialmente. Queres casar as 3 vezes numa? Eu quero casar com 3 homens. Podes. E vivem os três, os quatro Vivem os 4. juntos? Sim. Ou os 3, ou os. Tem que ser um dois, sim. acordo entre toda a gente. Mas imagina, casas com 3 mulheres. Já não podes casar mais vezes nenhuma Mas oficialmente. podes divorciar-te? Podes divorciar-te. Podes ficar sozinho. E até podes te juntar com outra pessoa. Já não é um casamento oficial porque já. Strike 3, né? É assim que se diz? Sim. Pronto, já foi. Ou podes ir faseando, ou não. Depois há. E isto explica muita coisa. É um país que tem para aí o quê? 1000 carros. As pessoas andam quase todas vestidas da mesma forma. Portanto, tudo Nike. Uma data de monges de Nike que eu não consegui perceber como é que a Nike chegou ao Botão no meio de uma serra. Foram turistas como tu que levaram para lá, se Pá, não calhar. sei, não Talvez. sei. Depois, pelas conversas que tive sobre amor com o Chencho, que foi o meu Mr. Miyagi nesta viagem, e que Perguntaste-lhe alguma coisa que querias saber sobre o amor? todas. O que é que lhe perguntaste? Perguntei muito, nós tivemos conversas que vão ficar eternamente até eu ser velhinha, que Contigo. eu me vou lembrar do Chencho. Tanto que eu tenho uma tatuagem na perna a dizer Keep Walking, porque era o que ele me dizia durante a viagem toda, quando eu estava cansada, Mas ou o que é quando que eu começava a perguntaste sobre o chorar. amor? Querias muito saber. Perguntei-lhe o que era amar alguém. O que é que ele disse? E ele contou-me uma história, que eu não sei se posso contar, porque falar que o Chencho não fala português. Né? E ele disse-me que amar era cuidar, que é uma coisa que nos parece óbvio a todos. Sim. E depois contou uma história dele, do que era amar realmente alguém. E então ele foi casado e teve filhos com uma mulher no primeiro casamento dele, que é a mulher da vida dele. A forma como ele falava dela era impossível tu não ser palpável o amor que este homem sentia por aquela mulher. E tiveram juntos e casados durante muito tempo, até que ele começou a perceber-se que ela estava triste. E então, sabendo ele da resposta, ele perguntou-lhe: tu és feliz comigo? Tu estás feliz nesta relação?
E ela disse-lhe: não muito, mas nós somos casados, temos filhos. E ele: então não faz sentido, porque eu amo-te. E o amar é cuidar. Se tu permaneceres nesta relação não estando feliz, então o meu amor por ti não valeu de nada. Não vale a pena eu amar-te. E ela quis se separar. O que é que acontece? A pessoa com quem ela se foi juntar a seguir era o colega de trabalho dele. Todos os dias o colega de trabalho ia levar a mulher, o amor da vida dele, ao trabalho. Todos os dias ele via outro homem a ir levar a mulher que ele amava e que ele abriu mão no sentido de: Deixou-a ir? eu não te vou prender. Tu não queres estar aqui, tu já não gostas de mim. Não foi: não, a gente vai dar voto, não, porque não sei o quê. E eu perguntava-lhe: como é que foi para ti viver durante anos a veres a mulher que tu amavas? Tu nunca te passou pela cabeça porque é que eu não lutei por ela? E ele disse: mas eu lutei por ela. Eu dei tudo aquilo que eu era. Eu não posso alterar aquilo que eu sou para lutar por alguém. Aquilo que eu sou é que não lhe serve. E eu tenho que aceitar isso. E como é que tu lidaste com o facto de outro homem vir trazer a tua mulher e tu veres afeto e beijos e abraços? E ele: eu estou-te a contar esta história porque tu me perguntaste o que é que era amor, Marisa. O que é que era amar alguém? Como é que eu aceitei? Bem, a pessoa que eu amava estava feliz. Como é que eu podia não aceitar bem isto? Mas aí é preciso E estar despido de uma coisa muito relevante, que é o ego. Mas isto é Muito aquilo que eu presente estou a hoje em dia. falar, que existe no botão e que entre nós é muito difícil. As emoções e a forma como tu sentes as coisas são faladas, são conversadas. O amor é explicado ali. Tu estás a falar de um rei que, quando fez anos, pediu a toda a gente para plantar uma árvore e adotar um cão. Isto é o rei do botão. Já eu quero ir para o botão a dizer: salve rei! Eu voto em si, rei. Percebes? Há toda a humanidade. Por isso é que eles querem ser o país mais feliz do mundo. Porque a forma como eles estão a criar aquelas crianças, que é baseada em amor, em aceitação, no não julgamento do que é amar alguém, do quanto tempo é que é amar alguém, do que é certo, o que é certo para mim não pode não ser certo para ti. Todas estas lições de uma simplicidade brutal, e que para ser simples é preciso seres muito profundo. Porque para ir às questões simples do teu âmago, da tua essência, do ser humano, do que é que nós estamos aqui a fazer, é preciso teres tempo para o fazer. É preciso teres tempo para pensar. Explorar internamente. Para explorares internamente. E nós estamos num mundo onde nós não temos tempo para porra nenhuma sem ser para mandar vir. Tu há pouco falaste num conceito que são as máscaras sociais, que já falaste algumas vezes também, que hoje vês que as pessoas usam muito para se protegerem ou para... Desde sempre, né? Sim. Em que momentos é que te foi útil usares uma máscara? Ou que foi uma questão de sobrevivência usares uma máscara? Sobrevivência não no sentido literal, mas no sentido de socialmente poderes... Até aos últimos anos da minha vida. Usei muitas vezes máscaras. Em que Tive que o circunstâncias? fazer. Principalmente em circunstâncias sociais. Eu tenho pânico social. Mas imagina, enquanto artista, por exemplo, em momentos sociais, Tive de fazer públicos... durante muitos anos, por exemplo, eu tenho mesmo fobia social e tenho de muita gente, ou de estar num sítio com muita gente, ou de... Também que estás no palco e não ser no agarrado. público. Isso foi uma coisa que eu fui perceber, que eu não percebia, era como é que eu tenho este pânico e esta fobia, e depois fui escolher uma profissão Que é do toque, a dar que certo, é... a Exato, dar certo. exato. Vais ter muita gente à tua volta. Vais ter muita gente à tua volta. E a médica disse-me: é verdade, Marisa, mas já percebeste que estás no palco e há toda uma distância entre as pessoas. E que toda a tua equipa, e isto é verdade, e eu depois apercebi-me disto, eu escolho as pessoas da minha equipa de uma forma muito sentida e muito pensada. A minha equipa é tipo uma família. E então quando há um substituto, eles ligam-me pessoalmente para eu conseguir lidar com isso, cerebralmente e emocionalmente, porque é mesmo difícil para mim. Então essa fobia social... Fez com que eu tivesse que ter máscaras mas que eu nunca consegui manter muito, por isso é que depois era inconveniente e por isso é que deixei de ir a festas, porque depois eu não conseguia ter a capacidade de ter aquelas conversas de ocasião. Não dava, imagina, chegavam a ver: e então, Marisa, está tudo bem contigo? Não. Pá, não. E a malta: ok. Sim, está sempre à espera de uma resposta positiva. Do tipo: sim, não, está nós estamos numa festa, não quero ter uma conversa agora negativa, se faz favor, tirem daqui esta pessoa.
Percebes? Ou como, não sei, ou ter comportamentos que eu depois comecei a aceitar os meus, quando tive que aceitar os da humanidade. E então aceitei os meus também. Porque os meus, eu não maltratava ninguém, né? E não, pelo menos conscientemente ou intencionalmente. Mas não me aceitava. Porque tinha uma data de coisas que não faziam parte da sociedade, daquilo que a sociedade dizia que estava certo. Mas depois comecei a ver que toda a gente fazia coisas que não estavam certas. E que eu aceitava e era compreensiva com isso e tentava perceber porque é que esta pessoa fez isto. Será que foi na infância que nem ninguém? E só fazia isto com os outros, não fazia isto comigo. E depois chegou um momento que fiz isto comigo e... Mas era formas de estar também com os outros, era formas de estar até fisicamente, era o que é que tu tentavas sempre moldar? Tentava estar quieta. Tentava, por exemplo, em almoços mais formais ou em entrevistas mais formais, por isso é que eu pergunto logo, isto é uma coisa formal? Eu disse informal, só para ficar Informal, claro. exato. Porque fomos ensinados, por exemplo, num sítio onde está muita gente e onde está tudo calado, não é suposto tu estares a fazer isto, não é? Ou fazes isto. Ai, merda. Ai, Sim, sim, desculpa. sim. Agora já entro na água. E então eu tinha que ter Ficavas logo tensa. uma tensão total. Eu fui a um concerto há pouco tempo de um artista que eu adoro. Aliás, que eu adoro agora porque não conhecia bem a música. E quando estava dentro do concerto, começou-me a dar um ataque de pânico e eu tive que ir lá para fora. Porque o suposto era eu estar sentado. Aquilo era um concerto sentado. Portanto, o suposto é eu estar sentada durante 2 horas. E eu, porque estou a sentir a música de outra forma, e fiquei logo meio coisa, não devia ter ficado à frente. Eu nunca quero ficar à frente em lado nenhum. Porque se eu tiver que me levantar, então o que é que aconteceu? Eu acabei por estar o resto do concerto a ir lá fora e a voltar. Vá lá com os seguranças que estavam lá, já me conheciam. E eu dizia, posso entrar agora por esta porta? Até eu vi quase o concerto todo pela uma porta traseira onde eu podia entrar e sair. Ou seja, O que é que restringiste a tua essência ainda é pior do que... O que é que antes aconteceria? Eu tinha provavelmente tido um ataque de pânico para dentro. Eu tinha permanecido sentada ali, toda a gente me ia perguntar se estava tudo bem, eu ia dizer que sim. Ia pôr uma máscara daquilo que eu estava a sentir. E eu lembro-me até nesse dia específico que as pessoas que estavam comigo, à maior parte das pessoas eu disse: estou mal disposta, está-me a dar uma quebra de tensão. Que era mentira. Mas Só é mais que aceitável socialmente. Mas é mais aceitável tu dizeres está-me a dar uma quebra de tensão, então vou lá fora apanhar ar, do que eu estou a ter um ataque de pânico porque está aqui bué da gente. E a malta. E isto cria logo, porque as pessoas depois também não sabem o que é que vão de fazer, né? E então só o facto de estar a explicar que eu estava a ter um ataque de pânico e que ninguém é. Bora cortar caminho. Estou mal disposta, vou lá fora, já venho. Saí sozinha, fui lá para fora, fiquei lá fora, pensei. Já estou boa, bora. E ainda sentava a ouvir a música. Eu, caraças, tinha ouvido esta música, quero ouvir esta música. Fui lá para dentro, ouvi a música, passado um bocado. Ok, não está a resultar. Vou lá para fora outra vez. Pronto, foi assim um. E então estas máscaras serviram muito tempo até eu não me aceitar. Quando eu me comecei a aceitar, as máscaras começaram a ir embora. E já dá muitos anos para cá que há coisas que eu não faço porque eu sei que me vão pôr num estado que não vai ser bom para mim. Eu não vou a festas de lançamento. Não. Sim. Eu não vou a festas de lançamento de nada. Não vou a estreias de filmes. Não vou. Há aquelas coisas que às vezes até temos sorte por ter esta profissão. Se fores não sei onde, ganhas não sei o quê. Nada. Zero. Não vou a lado nenhum. Não. E foi uma coisa que eu aceitei já há muitos anos. Também com terapia? Não. Ou não? Aí foi mesmo, percebi, sozinha. Com a idade e com a experiência. Que nunca era uma boa experiência para mim. Eu ficava tensa e eu não sabia o que é que havia de fazer, eu não sabia o que é que havia de falar com as pessoas, depois eu não conhecia as pessoas. Fico tensa quando não conheço as pessoas. Por isso é que os meus amigos são os mesmos há 30 anos. Estou a falar bué, não estou? Não, não estás não. Isto leva-me a um outro conceito que eu também queria trazer aqui, que é o conceito da culpa. Ela olha para as minhas folhas. Não, sim, ela tem toda uma Bíblia, não é? À frente. Tu estás a fazer as perguntas que tu querias, ou tu a desviar completamente o assunto? Sim, sim, há outras que estou a fazer num momento porque não estavam planeadas, mas está a fluir bem. Que é a culpa. A culpa também, como estamos aqui num programa com mulheres, sobretudo, queria-te falar, queria que tu falasses, queria-te perguntar sobre a culpa de ser mulher / de ser mãe.
Quando eu te falo nisto, tu riste. Eu rimo, porque é óbvio. A minha pergunta seria: quando eu te falo nisto, o que é que também à cabeça automaticamente? Sim, é verdade. Sim, confirmo. Confirmo. Há culpa por tudo. Por tudo. Pelo quê? Pelo que fazes, pelo que não fazes, pelo que dizes, pelo que não dizes. Se o disseste bem, se deste os castigos na hora certa, se devias ter dado castigos e não deste, se não estás a dar liberdade, se és a mãe que a tua mãe foi. Mas até uma certa altura, a mãe que a tua mãe foi é uma mãe que tu não queres ser, mas depois começas a ver Ai, coisas não, a minha nela mãe, que. não, a minha mãe eu sempre quis ser uma mãe como a minha mãe foi. A minha mãe é tipo inacreditável. Inacreditável. Eu tenho Tens irmãos? um irmão mais velho, pá, tenho uma sorte tremenda. A minha mãe e o meu irmão são tipo as melhores pessoas do mundo. E então E tu, enquanto mãe, a culpa nasce quando culpa nasce era- o filho? a culpa era porque eu tenho uma mãe tão boa que a minha culpa era eu nunca na vida vou estar à altura da mãe que a minha mãe foi para mim. Epá, e a culpa de tudo. Tens dois filhos? Tenho Eles dois agora têm filhos. quantos anos? A Bia tem 17, o João tem 10. Epá, e sinto culpa de tudo. Eu acho que as mulheres sentem culpa. Sinto culpa de estar a trabalhar, sinto culpa de não estar a trabalhar, sinto culpa de ter ligado, sinto culpa de não ter ligado, porque ou estou a ser chata, ou então não. Tu estás sempre, diariamente, não é tu? Eu não sei se todas as mulheres sentem isto, Eu mas acho que sim, acho que é um conceito. é, é cansativo emocionalmente ao ponto de tu queres fazer o melhor, né? Tu queres fazer o melhor, só que é a tua primeira vez também como mãe. Uhum. Eu também nunca tive uma filha de 17 anos. É a primeira vez que eu estou a ter uma filha de 17 anos e é a primeira vez que eu estou a ter um filho de 10. Eu não sei uma data de coisas, eles são super diferentes um do outro. O mundo está super diferente. E então a culpa eu acho que é uma coisa associada à mulher, à maternidade, mas mesmo que não seja à maternidade, já está associada à mulher. Tu numa entrevista contaste. Até em relação ao homem. Culpa de estás maquilhada, de não estás maquilhada, de teres feito exercício, de não teres feito, de falares muito, de falares pouco, epá, tudo. Sim. Eu lembro-me, tu numa entrevista contaste que quando estavam juntos ainda, tu e o Tiago, o pai dos teus filhos, que. Eu Quando... gosto sempre de dizer o pai dos meus filhos, que é assim que eu tenho no telemóvel, o pai dos meus filhos. É. a chamar e tu não atendes. Atendo. Exato. Em entrevistas, quando ainda faziam parte dos Amor Eletro, perguntavam-te sempre a ti só como é que era conciliar o trabalho Filhos da mãe, já viste? com a maternidade, quando ele também era o pai dos teus filhos e tu dizias que aí também era injusto, não é? Porque o que é que ele fazia, ou melhor, o que é que tu fazias que ele não fazia? Não, é? Não, eu Enquanto durante muito tempo enquanto até pais. respondi, porque, bem, porque está tão no nosso ADN e ser uma responsabilidade nossa. Trabalhavam juntos, portanto. Trabalhávamos não... juntos, mas estava tão dentro de nós, nas mulheres, que quando as primeiras vezes que me fizeram essa pergunta, até como é que é conciliar a maternidade com isto? Eu nem vi problema logo no início. Porque está tão enraizado que isso é uma responsabilidade que é nossa. Em primeiro lugar, não é? Pelo menos. Em primeiro lugar, tipo, mãe que é mãe, está em cima da situação. Exato. E eu dizia, pá, olha, não é fácil, mas não sei o quê. Tenho... Até que depois, sei lá, terceira, quarta, quinta vez, não sei, aquilo começou-me a bater para um lado já nada fixe. E eu comecei a perceber, nunca fazem esta pergunta ao Tiago. Foi assim, deu-me assim um... Nunca fiz... E disse-lhe, nunca te fizeram esta pergunta. Só me fazem a mim esta pergunta. E em entrevistas que nós estamos os dois, lá sentados, e tu estás ao meu lado, e nem sequer a pergunta é, como é que é a maternidade? E para si, Tiago? Exato. Não, a pergunta é feita para mim e partimos para outra questão. Já foi respondido. E isto começou a ser óbvio Mais uma que agulha na culpa. mais uma coisa, havia alguma coisa que nós teríamos que alterar a nível de igualdade, porque isto não era justo. Nem a culpa que eu sentia, porque quando me faziam essa pergunta eu sentia culpa. Porque a partir do momento em que me estão a fazer essa pergunta é quase como me estarem a dizer, então Devia estar aqui. tu não devias estar aqui. Como é que tomaste a decisão para estás aqui e não estás com os teus filhos? E então? O que é que isso quer dizer? E tu, como mãe, pões logo o pior cenário dentro da tua cabeça. E durante muito tempo eu senti-me culpada de seguir os meus sonhos, de fazer aquilo que eu amava. Não deixei de o fazer, Ou seja, mas os sentia-me concertos, o culpada por viajar, isso, sim. tudo. Sentia-me culpada por isso. Apesar de eu ser uma pessoa que tenho, e a malta que trabalha comigo sabe disso, tenho muito bem definido os tempos com os meus filhos, que são. Não há discussão a nível de datas. Por exemplo, nós temos muitos concertos no verão, ou supostamente deveríamos ter, que é a altura onde nós trabalhamos mais e onde podemos poupar dinheiro para o resto do ano. Mas eu no verão não abdico de ter férias com os meus filhos.
Porque apesar de ser a altura em que eu tenho mais trabalho, são as férias de verão deles. E isso sempre o fiz. Mas como é que Mas tu por foste- mais que eu fizesse isso, há sempre culpa. Como é que tu foste ressignificando essa culpa? O que é que tu foste fazendo, ou pensando, ou estruturando no teu dia a dia para ir limpando essa culpa? Sabendo que quando estou com eles e que são muitas vezes, que estou com eles. E quando estás a trabalhar, estás a trabalhar. Quando Estou estás com eles e estás com eles. às vezes não o consigo fazer. Às vezes misturo tudo. E muito por causa do meu transtorno. Acontecia muito, e isso era uma culpa que me aconteceu no final, ali nos últimos anos de Amor Eletro, que era eu quando estava a cantar, só me apetecia estar em casa, e quando estava em casa só me apetecia estar a cantar. Porque foi naquelas fases aqui dos girassóis que foram assim meio. Porque não estava a programar e a organizar bem as coisas, a nível de tempo e do que é que a gente iria fazer. Acho que agora faço isso bastante melhor. E depois tenho aquilo que eu te disse ainda há bocado. Eu vou sozinha viajar só com a minha filha, vou sozinha viajar só com o meu Não filho. se importam? Não, eles Eles querem. querem, claro. Ter a mãe Eles só para querem. eles. E não é só isso, eles têm idades diferentes. Aquilo que a minha filha gosta de fazer ou quer ir fazer é completamente diferente daquilo que eu posso fazer com o João. Agora, que a culpa continua a permanecer sempre. Mas acho que consegui mais domesticada. equilibrar as duas coisas. Por isso é que nunca tentei ter uma carreira, por exemplo, lá fora e ir 2 ou 3 meses. Porque para isso acontecer, tu tens que ter tempo para ir para outro país fazer isso. Disponibilidade mental também, não é? Mas eu estar longe dos meus filhos era impossível. Não Marisa, consigo. Eu os mais amor- de 5 dias começo a passar mal. Os Amor Eletro duraram 10 anos. Um pouco mais de 10 anos. Certo? Mais ou menos. Não faço ideia, acho que sim. 11, Sim. 12, não sei. Mesmo antes dos Amor Eletro, tu estiveste em outras bandas, começaste a cantar com 17 anos, participaste em programas como o Bravo Bravíssimo, os principais, eu ainda me lembro dos principais, em bandas como Onda Choque, etc. Pergunto-te, mesmo com esta experiência toda, quando se decide ir a solo, é preciso o quê? Coragem, força? Foste a solo quando querias ir a solo ou foste a solo quando já não dá mais, tem mesmo que acontecer e não posso ser mais... ou melhor, tenho mesmo que ser fiel a mim própria? Não, eu não queria nada ter um disco a solo. Eu queria que a Amor Eletro durasse o resto da minha vida. Eu sou uma mulher de bandas. Eu nunca pus em cima da mesa em tempo algum, eu quero fazer um disco a solo. Nunca. Aquilo que aconteceu é que o Rex morre. E nisto, quando o Rex morre, e acontece a separação, emocionalmente foi difícil para todos. O que é que nós iríamos fazer a seguir? Que música é que nós iríamos fazer a seguir sem o Rex? E então o facto de eu ter um disco a solo veio como uma consequência de Amor Eletro pausar. Portanto, nós decidimos, bora pausar Amor Eletro, temos que curar o nosso coração desta situação. Ainda não voltaram. E vão voltar, não Ainda. sabes? Há um ainda, ok. Há um ainda. Eu acredito que Amor Eletro ainda Não vá. queria dizer porque vão. Porque porque estás a vão. dizer Eu acho isso. que- Não, porque eu não sou a única pessoa. Sim, mas Na banda. és um dos nomes mais fortes. Sim. Eu sou a única mulher. Exato. Sou a única mulher. O teu Pode ser voto que eu lhes vale por consiga, duas vale por dois. pessoas. Mas ainda assim, há medo ou não a ir a solo? Ou tu... Claro que há. Fogo, então. Eu faço um disco a solo onde eu não canto músicas de Amor Eletro nos concertos, portanto, arranjar concertos As não foi pessoas fácil. pedem, imagino. Ou Pediam não? as pessoas, pediam os clientes, pediam as câmaras. E eu fui alucinada. Não. E não queres cantar porquê? Porque precisamente por causa dessa honra que queres fazer a um projeto que está agora em pausa. Porque Amor Eletro é Amor Eletro. E eu cantar Amor Eletro é com eles. Pois. Eu. Pá, não me faz sentido. Não me faz sentido fazê-lo. E depois, porque eu também queria provar a mim mesma que este disco a solo era muito mais fácil se eu tivesse lançado um disco a solo e fosse vender concertos e tocasse 5 temas de Amor Eletro. E isso não era fazer um disco a solo. E não era ir à solo. Era ir com uma bagagem que é de uma banda e não minha. O pessoal só. Não é única e exclusivamente minha. E então não foi fácil. Houve medo. Tive que alterar uma data de coisas, até de formas que eu já estava habituada em Amor Eletro, porque Amor Eletro era uma banda que estava tipo sempre a bombar, e tive que ter humildade para perceber que as coisas iam ser diferentes e que iam ser mais difíceis. Mas eu nunca fugi de coisas difíceis e era isso que tu estavas a dizer. Eu não fui à procura de uma essência
que eu tinha perdido ou uma coisa assim. Eu não queria fazer um disco a solo. Até me ter apercebido que queria. Depois de estar a fazer. Tu dizes também muitas vezes que não gostas daquela pressão de ter planos, de ter que ter a vida toda orientada e tudo certinho, etc. Ainda assim, pergunto-te para terminarmos, qual é que é o teu plano agora para os próximos anos? Para ti, enquanto artista, enquanto mulher, o que é que tu gostavas de atingir? E não quero que digas ganhar o prémio X ou Y. O teu Ai, não desenvolvimento quero pessoal... Ai, sim. Não, nunca na vida te iria responder isto. Isso. Epá, eu não gosto de planos, mas eu faço montes de planos, porque ajudam-me a organizar, mas não gosto de planos a longo prazo. Mas fazes planos para amanhã ou fazes planos para daí a 6 meses? Fazes aquela coisa de daqui a 6 meses quer estar aqui ou quer estar ali? Não, então esquece, estamos a falar de planos diferentes. Faço planos mentais. Não tenho Mas nada. planos de quê? Fazes Não planos tenho de nada quê? essa cena do daqui a 6 meses, não sei. O que é que tu me perguntaste? Qual é o meu plano agora? Sim, planos que tens para o futuro. Planos. Ficar melhor mentalmente? Tu tomas medicação, Não. mas devias. Tomar a medicação, vou começar outra vez. Pois, exato. Começar a tomar medicação. Mas supostamente devias tomar medicação, Sim, não é? O que é que o médico disse? Ou a médica? para tomar. Pronto. Eu Então sei. devias. Não, mas para tomar no sentido de. Depende, porque isto não é uma medicação, não é como um antidepressivo que te vai fazendo. A medicação para o PHDA não tem um efeito. Não é uma cura. Não é a longo É prazo. um controlo. ou É, não? tu tomas um comprimido que tem a duração de 12 horas. Ok. Percebes? É como se fosse um Benuron, é como se fosse um Brufen. Portanto, eu posso tomar agora e não tomar e depois voltar a tomar. Mas é suposto tomares diariamente ou Mas não? é suposto tomares diariamente e depois há alturas até que deixas de tomar, depois voltas a tomar. Basicamente, corta toda esta parte da conversa porque eu tenho que ir ao Estou a brincar. Porque eu tenho que ir ao médico outra vez antes que eu me ligue a minha médica a dizer o que é que tu estás a dizer na rádio. Não, tudo bem, és humana. Malta, vão-se informar, por favor, não me ouçam. És humana, portanto faz parte, a falha faz parte. Mas pronto, Ficar melhor, fazer exercício, isso é os meus planos para o futuro. É ficar melhor a nível de saúde. Não que eu esteja mal, não tenho problema nenhum, nem doença nenhuma, que eu saiba. Mas quero-me sentir melhor, porque eu nunca fiz exercício. Estou-me sempre a magoar sempre que faço exercício. Por isso é que eu acho que o exercício pode ser uma coisa perigosa. pois pode. Se Pode não ser. fizeste durante um tempo e depois fizeres, pode ser perigoso. Portanto, não façam exercício de repente nem descer umas escadas. Não é bom sinal. Vocês não sentem as pernas. Agora vais Fumar dizer o menos rol- ou deixar de fumar. Quanto é que fumas por dia, mais ou É menos? pá, sei lá, depende dos dias. Depende da minha loucura diária. Mas também trabalhar à noite também não ajuda, não é? É pá, nada ajuda, nada ajuda. O stress. Nada ajuda no mundo, tudo, nada ajuda, mas eu tenho que conseguir. Ahm, Isso já é muita coisa, já são é, planos muito muito, é ambiciosos. muita coisa. Não, mas Podes ir. são os meus planos, não é para o futuro, são os meus planos de vida. Eu quero, pá, quero ser melhor pessoa, quero genuinamente, quero começar a mandar vir menos. Eu às vezes estou sempre a mandar vir. E quero ter menos revolta e mais aceitação. Portanto, eu acho que o meu plano neste planeta Terra é eu tornar-me um ser humano que eu gosto mais, apesar de eu gostar de mim, mas que eu gosto mais do que o que eu gosto e que seja melhor para quem me rodeia, porque isso vai-me pôr mais perto de eu ser mais vezes feliz também. Epá, e ajudar os meus filhos em tudo aquilo que eles precisem e que queiram. Para os ver felizes, a maior parte das vezes. E fazer música que eu gosto. Para fazer as outras pessoas felizes também, Também dessa forma. fazer a música que eu acredito, lutar pelas coisas que eu luto, como tenho nas minhas redes, de tudo o que são direitos humanos e direitos iguais, como tu fazes, e continuar nessa luta que seja uma luta de amor. Esse é o meu plano. Bom plano. Porra, ambicioso, vai dar trabalho, mas é forte. ambicioso como a caraças, né? Seria muito mais Mas fácil começa. sucesso ganhar um Grammy. Aliás, exato, pois seria. Se calhar era mais fácil ganhar Sobretudo um com a Grammy. última parte de resolver o caos no mundo. Não, eu não quero resolver o definitivamente- caos do mundo, que eu não sou Deus. Não, que seja resolvido, mas Seja, definitivamente mas ganhar um ajudar, Grammy, de se alguma calhar. Exato. Obrigada, Marisa. Obrigada. Terminamos. E desculpa se foi, Foi ótimo. se te lixei as perguntas todas. Acho que foi ótimo, as pessoas depois dirão, mas acho que foi. Obrigada. favor, digam teres que sim. vindo ao Dona da Casa. Se é para pôr máscaras, ponham agora. Foi mais um episódio do nosso programa. Voltamos na próxima semana. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e é um gosto estar aqui convosco todas as semanas. Até lá.